Olá, meus amigos, aqui jornalista Homero Roberge. Estou de volta aqui com o meu canal e hoje eu faço uma pergunta para vocês. Quem matou Getúlio Vargas? Ô louco, meu! Quem matou Getúlio Vargas, professor? Getúlio não cometeu suicídio? Bom, já já você vai ficar sabendo sobre a morte de Getúlio Vargas, nosso grande presidente da República. Mas antes, inscreva-se aí no canal Homero Roberge, deixe a sua inscrição aí, compartilhe com os seus amigos, deixe o seu like, inscreva-se, pessoal, dê essa força aqui para o canal Homero Roberge chegar a 1000 inscrições, estou pertinho. Vamos lá, pessoal, dê essa força aí, aqui dentro do canal Homero Roberge. Pessoal, vou falar para vocês de Getúlio Dornelles Vargas, esse grande presidente da República, um gaúcho, que lá em 1930 tomou o poder como presidente da República do Brasil através de uma revolução. Na realidade, ele foi um grande líder revolucionário, advogado, político, militar. Tudo isso Getúlio Vargas foi. E foi o nosso grande presidente por um bom tempo. Vejam bem, em 1930, uma campanha política onde o então presidente era o Washington Luiz, que apoiava o Júlio Prestes. Getúlio, apoiado pelo grande Assis Chateaubriand, Chateau, aquele homem jornalista que era dono de vários jornais na época, depois foi o dono dos Diários Associados, a Rádio Tupi, a TV Tupi, enfim, um poderoso Chateau, apoiava Getúlio Vargas e muitas pessoas, inclusive o povo. E o Washington Luiz, que era o presidente, era inimigo do Chateau, era inimigo do Getúlio. Ele fez uma manobra que o Júlio Prestes ganhou as eleições através de fraude. O que aconteceu? Getúlio e várias pessoas, vários governadores na época, fizeram uma grande revolução que Getúlio Vargas foi vencedor e tomou o poder no primeiro período de 1930. Então, ele foi presidente no primeiro momento como chefe do governo provisório. De 1930 a 1934, ele era chefe do governo provisório, depois ia haver uma eleição. Mas o que acontece? O presidente da República, do governo constitucional, Getúlio Vargas, continuou presidente, aplicando alguns golpes, continuando a revolução. Ele foi presidente, então, de 1930 a 1945. Isso mesmo, de 1930 a 1945 ele foi presidente. No começo, um governo constitucional, governo provisório, Estado Novo. Depois, com uma pressão ali, ele foi ditador, né? Todo mundo sabe disso. Getúlio Vargas foi um grande ditador, mas foi um grande presidente da República. Aí eu pergunto, né? E nesses 15 anos de governo, ele começou a sofrer uma pressão de alguns populares, inclusive do Chateau, e também das Forças Armadas, que era comandada ali pelo seu ministro da Guerra, o general Eurico Gaspar Dutra, que inclusive conseguiu derrubar Getúlio Vargas. Eurico Gaspar Dutra derrubou Getúlio Vargas e tornou-se presidente da República. Getúlio Vargas, que era para ser mandado embora do país, não foi, voltou para Porto Alegre, inclusive ele foi senador e foi deputado federal por vários estados. Naquela época podia isso, como o Getúlio era poderoso, vocês vejam bem, ele foi senador e deputado por vários estados do Brasil. Ficou na sua fazenda em São Borja, tranquilinho, tramando a sua volta. Em 1951, Getúlio Vargas voltou ao governo, desta vez nos braços do povo, numa eleição onde ele derrotou o Eurico Gaspar Dutra e voltou a ser presidente da República. Então, né,
Ele não tinha mais aqueles poderes que ele tinha de 1930 a 1945. Naquela época, ele era um grande ditador, tinha as forças armadas, tinha a maioria das pessoas, o povo todo nas suas mãos. Ele fazia o que queria, mudava leis, criou leis que beneficiou o trabalhador brasileiro, várias leis que realmente beneficiou a todos nós, o salário mínimo, o 13º, férias, carteira de trabalho, tudo isso no governo de Getúlio Vargas. Já no seu segundo mandato, em 1951, quando ele voltou eleito pelo povo, Getúlio Vargas começou a ter um desgaste muito grande, começou a ficar desgastado, a política começou a desgastar o Getúlio Vargas e ele começou a ser pressionado novamente pelas Forças Armadas e ele disse: só sairei do catete morto. E foi o que aconteceu. Em 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas comete um suicídio. Tira a sua própria vida com um tiro no peito dentro do catete. Aí você pergunta, professor Homero, jornalista Homero Roberge, como é que você disse quem matou Getúlio Vargas? Aí eu respondo para vocês. Eu estava dando uma aula para o ensino médio, corresponde ao 2º grau, na época que nós fazíamos o nosso científico antigamente, e um aluno perguntou para mim, professor, quem matou Getúlio Vargas? Quem matou Getúlio Vargas? Meu querido, Getúlio Vargas cometeu um suicídio no dia 24 de agosto com um tiro no peito. Mas será que ele fez isso mesmo, professor? Fez. Se há controvérsias, ninguém sabe. Se foi tramado, ninguém sabe. Inclusive, ele deixou uma carta testamento que ele só sairia do catete morto, sairia da vida e entraria para a história Getúlio Vargas, um grande presidente da República. Meus amigos, a gente sabe que a história ela é contada em prosa, em verso. A história tem os seus enigmas. A história ela tem os seus segredos. Muitas coisas acontecem por baixo dos bastidores e ninguém fica sabendo. Mas, a princípio, sabemos que Getúlio Vargas cometeu o suicídio, tirando a sua vida com um tiro no peito. Se alguém fez isso, como o aluno me perguntou, ele ficou em dúvida, será que é mais uma armação da nossa história, professor? Pois é. Quando um aluno pergunta, fica aquele questionamento, será que Getúlio foi assassinado ou ele realmente cometeu o suicídio? Fica aí uma pergunta, fica no ar. Claro que todos os livros de história do Brasil, todos os livros que falam da vida de Getúlio Vargas, ele cometeu suicídio. Mas fica uma pergunta que talvez levaremos mais um século para responder. Como muitas das coisas estão acontecendo no dia de hoje, tentativa de assassinato contra presidentes, contra candidatos, que a gente só saberá daqui a muitos e muitos anos. Fico alerta aqui, fica essa dúvida pairando no ar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, curta aí, compartilhe com seus amigos, pessoal, faça esse vídeo girar, inscreva-se aí no canal Homero Roberge. Um abraço e eu estarei com certeza no próximo vídeo aqui com mais uma novidade para vocês que são a minha audiência, os meus amigos e as pessoas que curtem e gostam do meu canal. Um abraço e até lá. Um abraço, pessoal. Tchau.